Oi, meu nome é Iris, fica aí pra gente refletir a respeito de algo, né? Eu não sei qual é a sua visão sobre isso que eu vou falar agora. Eu gostaria muito de saber, inclusive, fique muito à vontade aí. Fica até o final, vai valer a pena essa reflexão. Eu não sei você, mas eu ultimamente tenho questionado a respeito de algumas áreas na minha vida. Realmente assim me sinto até mesmo um pouco confusa com relação a qual caminho seguir, a qual decisão tomar sobre algumas áreas. Só que algo que nós já sabemos, mas que eu gostaria de trazer à tona novamente na sua mente e no seu coração, para que você lembre, porque talvez você já tenha esquecido, é que o Senhor continua no controle, até quando a gente não entende qual caminho seguir. E até quando, naquele caminho que a gente tá, que a gente pensava até mesmo que era o caminho certo, então a gente entrou, mas agora já não estamos mais satisfeitos. É que às vezes o que acontece é que eu pelo menos acredito muito nisso. Às vezes sim, é até de Deus para a sua vida. Você entrou naquilo porque o Senhor confirmou de alguma forma ou de algumas formas. Então você entrou de cabeça, confiando. Talvez não era nem o que você queria, mas você entrou. Entrou, ficou por um tempo e ainda permanece, porque não sabe nem como sair. E nem se deve sair, você está confuso. Mas, quem sabe, o Senhor esteja te chamando, apesar de que Ele que te colocou aí, para uma nova era, para um novo começo, para um recomeço, para um início até mesmo, de algo que antes você nem sequer fez e que talvez você até pense que não tem preparo nenhum. Ai, ai. Porque às vezes quando o Senhor nos chama para alguma coisa, a gente pensa dessa forma mesmo. Eu ainda não tenho preparo com relação a isso. Eu não estou preparada. Por mais que você já tenha algum tipo de preparo, você já tenha se preparado, mas na sua cabeça você acha que não. Que você não tem. E, como eu falei, às vezes o que acontece é que o Senhor te colocou aí, o Senhor te chamou para essa obra, mas agora chegou o momento de dar outro passo, de ir além, né? E às vezes o Senhor só te toca com relação a isso, mas Ele não mostra qual é esse outro passo que você tem que dar. Ou Ele até mostra de certa forma, mas não exatamente Ele te diz o passo a passo para sair daí, para ir para o outro lugar que Ele quer que você agora vá. Só que agarrar, né, essa certeza de que já está no momento de ir para um novo começo da parte do Senhor para a sua vida. Mesmo que Ele não tenha te dito e nem mostrado ainda com clareza o passo a passo, mas você agarrar nessa certeza, Senhor, eu ainda não sei, só sei que o Senhor está me chamando para algo novo, aparentemente é isso que eu sinto, mas eu ainda não sei o caminho assim de forma passo a passo que eu tenho que seguir para poder chegar lá, mas eu agarro se o Senhor está mesmo me chamando para esse começo ou para esse recomeço. Eu agarro, eu aceito e só me mostra. Acredito que isso é fé. Isso é fé. E acho que também tá tudo bem. A gente, às vezes, porque é o próprio Deus, às vezes, que faz com que a gente sinta que tem que ir para uma nova etapa, mas não ensina naquele momento ali, passo a passo, pra gente chegar lá, né? E você agarrar essa certeza, mesmo sem ver exatamente, né? Como é que os passos que você deve dar para chegar, é uma fé. É fé. Porque fé não é ver para crer, é não ver, mas crer. Aí você vai ver. Você vai ver, né? É aquele velho ditado, dá o passo, né? Que Deus dá o chão. É mais ou menos por aí. E às vezes na nossa vida espiritual, enfim, que acaba atingindo outras áreas também, é exatamente assim que acontece. A gente precisa apenas confiar naquilo que o Senhor já falou conosco de alguma forma, né? Quando o Senhor nos convida para algo, a gente às vezes só precisa disso. Confiar, agarrar na certeza de que, beleza, o Senhor quer me levar para uma nova era, então, mas eu não sei o passo a passo. Até então o Senhor não me disse. Eu vou buscar no Senhor, mesmo que o Senhor não me diga exatamente como fazer agora, neste momento, eu agarro na certeza de que o Senhor vai mostrar e o Senhor quer me levar para uma nova era, então eu vou. Vou com Deus e os anjos, é isso. Eu acho que é isso. Talvez você se encontre exatamente como eu, né? Já não tem mais certeza sobre algumas questões na sua vida,
está um pouco em dúvida. Não, mas espera aí, eu acho que o Senhor está me convidando para uma nova era. Ou talvez você já tenha até mesmo a certeza do que fazer. O Senhor já tenha falado com você de forma clara, até mesmo inúmeras vezes. Você ainda permanece no mesmo lugar, sem dar nenhum passo, porque você é extremamente preguiçoso espiritualmente, ou na vida mesmo. Enfim, acho que todo mundo passa por essa preguiça, ou pelo menos por esse momento de preguiça, né? Ou por esses momentos de preguiças. Que Deus venha nos ajudar, porque eu acho que na vida de algumas pessoas isso é bem mais constante do que na vida de outras. Outras pessoas lidam melhor com essa questão, né? Ela até vem essa preguiça, mas sabe, vamos dizer assim, se livrar dela, né? Não deixá-la dominar a pessoa, pelo menos não com tanta frequência. Outros já têm mais essa dificuldade e que o Senhor venha nos ajudar. Mas se você está confuso, vamos orar, né? Acho que é isso, para que o Senhor venha nos dar a certeza, venha nos mostrar o direcionamento, o caminho que devemos seguir. Mas se você já tem a certeza, você já tem a certeza. Apenas você precisa ir, porque às vezes o Senhor mostra o caminho mesmo, assim, o passo a passo, ele vai nos guiando de alguma forma, ele vai nos dando essa certeza, ele fala conosco, né? Então, a gente só tem que fazer, porque às vezes o Senhor nos pede algumas coisas para nos levar para esse novo patamar que Ele quer, e a gente olha assim e diz, mas isso não faz nenhum sentido, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Seja desde gravar um vídeo, ou talvez o Senhor queira te usar nessa área, não sei, né? Espalhar o evangelho aí as criaturas pelas redes sociais, pelo YouTube, ou por uma rede social específica, não sei. Enfim, talvez isso, o Senhor tenha te pedido algo assim, Ele já tenha te dito, quero te usar nessa área, daqui o passo a passo, e peça algumas coisas pra você olha, não tem sentido nenhum, mas a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer, porque para nós não tem sentido, mas para o reino espiritual, mas para o Senhor tem, e a gente tem que confiar naquilo que Ele nos manda fazer. Eu sei que é muito difícil às vezes, é quase impossível até mesmo, às vezes, dependendo da situação que você está passando, do momento que você está, né, fisicamente, espiritualmente, enfim, mas a gente tem que confiar, e se Ele manda, Ele se responsabiliza. Ele é um Deus responsável, um Pai responsável, um Deus que se responsabiliza. Ele sempre costuma fazer dessa forma, né? Se responsabilizar por aquilo que Ele manda. Mesmo que no primeiro momento pareça estar dando tudo errado, porque às vezes também é dessa forma. Ele nos manda fazermos algo e aparentemente está dando tudo errado. A gente olha e fala, não, coisa da minha cabeça, não foi o Senhor. Mesmo quando a gente sabe lá no fundo que foi Ele sim, tem mão dele sim. Às vezes também, quando o Senhor nos coloca em algo, no início dá tudo errado. E até mexe com outras áreas da nossa vida, mexe com outras pessoas que estão ao nosso redor. E não necessariamente é porque você está em pecado. Às vezes não tem nada a ver com isso. Você está andando em santidade. Muito pelo contrário, você está crescendo espiritualmente, você está mudado espiritualmente, né? No sentido bom. E justamente as coisas apertam. Também, muito pode ser por conta disso. Ou não, enfim. Mas às vezes, é isso que eu quero dizer, sabe? Que às vezes, quando o Senhor nos chama para algo, aparentemente, no início dá tudo errado. Tudo errado. A porta até se fecha por um momento, ou quer se fechar, as pessoas, a maior contenda com as pessoas, enfim. Mas o que acontece é que, aparentemente, às vezes também, quando o Senhor nos pede algo, aparentemente, no início dá tudo errado. Dá tudo errado, e você olha e você diz, Senhor, mas o Senhor disse que eu ia ser grande nessa profissão, Senhor, mas o Senhor disse que ia fazer em mim, através de mim, ou então através de mim, mesmo que não tenha revelado que ia fazer em mim e através de mim, mas revelou de alguma forma que ia fazer através de mim, mas eu não tô vendo nada. Pelo contrário, eu sou péssima nisso, eu não sei como fazer, eu não sei como iniciar, eu não sei pra onde ir, mas é aí que a gente vê a mão de Deus, né? Às vezes é justamente a gente precisa, às vezes, tudo que a gente precisa é começar mal. Às vezes é. Eu não estou dizendo para você ser incompetente. Não é isso que eu estou querendo trazer à tona aqui, tudo bem? Mas o que eu quero dizer é que às vezes o Senhor nos chama para algo, nos coloca em algo, confiando, né, em nós. E óbvio que vai ter a mão dele, mas aparentemente no início dá tudo errado. A gente olha, a gente diz, meu Deus, como assim o Senhor me escolheu para isso? Eu não tenho ideia de como fazer, eu não sei fazer. Eu até achava que eu sabia, mas eu não sei não. Na prática, eu não sei não. Mas aí o Senhor vai te ensinar. E quando Ele te ensinar, justamente quando você for boa, quando você cumprir aquilo que Ele falou na sua vida, você vai
poder olhar e vai dizer, não, realmente foi só a mão de Deus. Não teve nada de mim aqui. Porque até o que eu achava que eu sabia fazer, eu não sabia. Quando eu iniciei, deu tudo errado, mesmo a mão de Deus estando sobre isso aqui, né? Aparentemente deu tudo errado no início, eu não sabia nem como fazer. E quando você for grande, você vai ter que se lembrar, vai ter que se dobrar. O orgulho não vai poder tomar conta de você, porque você vai olhar e você vai dizer, não, sobre aquilo que o Senhor falou que eu seria no início, nem parecia que eu ia ser, porque eu não sabia fazer, mas olhe só, se cumpriu. E realmente, olhando para o meu passado, olhando para como eu iniciei, eu não sabia fazer. Foi unicamente e exclusivamente a mão de Deus, porque a mão de Deus estava sobre mim. E isso também é uma forma de espalhar o evangelho, porque vai te colocar numa vitrine e as pessoas vão olhar e vão dizer quem era e quem é hoje. Essa menina que veio de baixo, esse menino que veio de baixo e aparentemente não tinha status, não tinha dinheiro, não tinha condições, nem intelectual, nem espiritual de forma alguma, nem olhando para a família, para os pais, enfim, uma família totalmente desestruturada, não iria chegar a lugar nenhum, não tinha a mínima estrutura, não tinha nada, mas o Senhor estava sobre ele. E quando você contar o seu testemunho, isso vai alcançar outras vidas, vai espalhar o evangelho até mesmo, através da sua profissão, porque vai te colocar numa vitrine, porque há milagres que são dessa forma, nos colocam em uma vitrine para que o evangelho do Senhor seja espalhado, porque as pessoas olham e dizem, realmente, na situação dela, era só a mão do Senhor. E foi a mão do Senhor. Amém? Até a próxima. Que o Senhor te abrace. Minha oração hoje é essa, certo? Vamos orar. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, abrace essa pessoa que escuta este vídeo. Que ela seja alcançada pela mão do Senhor. Eu não sei em qual área que ela precisa ser alcançada. Que hoje ela seja revestida da unção do teu poder. Ó Deus, de um remédio espiritual. Para que ela não possa parar. Para que ela possa continuar. Para que ela possa prosseguir. E se ela nem iniciou, mas para que ela possa iniciar. E venha consolar o coração dela. Mesmo quando tudo é errado. Mesmo sobre aquilo que o Senhor disse que dá certo. Aparentemente no início, se tudo é errado, mas que ela venha confiar na mão do Senhor. E saber, quando ela chegar lá, quando ela for colocada numa vitrine, que ela venha poder olhar e o orgulho nunca subir para a cabeça dela, pois ela possa olhar e dizer, foi a mão do Senhor. E que seja colocada numa vitrine para espalhar o evangelho. Pelo amor ao evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Sinta um abraço do Espírito Santo. E meu também. Se você precisa de um abraço, eu te abraço hoje. E o Espírito Santo mais ainda. Eu te abraço mesmo de longe, certo? Sinta um abraço. Aí onde você está. Coloca um sorriso no rosto, porque o Senhor está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Deixa eu lhe contar um segredo. Ele nunca perde o controle de nada. Ele nunca perdeu nesse tempo todo. Não vai ser sobre a sua vida que ele vai perder. Fica tranquilo, ele cuida da família também, hein?